E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan, você está no canal Broken Ape Games e trazendo aqui assuntos atrasados, como eu costumo fazer, justamente porque esse tópico que eu quero falar nesse vídeo, que é a questão do Ghost of Yotei, ele vem carregado de uma série de coisas, né? Primeiramente, como o jogo foi anunciado, o tratamento que a PlayStation dá ao jogo e também o aumento recente de preços que o jogo teve, que antes a sua pré-venda estava classificada como 350 e quando a pré-venda foi realmente iniciada, ela passou para simplesmente R$400 a versão base e 450 a versão deluxe, o que já indica aí um valor meio que pode ser o novo padrão para os jogos da PlayStation no futuro, assim como Xbox e Nintendo. Eu falo isso num outro vídeo que eu vou deixar na descrição ou em algum ponto que a tela no card. Beleza, mas aqui o meu ponto é de Ghost of Yotei, porque ele teve um trailer que revelou a sua data de lançamento, que vai ser outubro de 2025, mais especificamente 5 de outubro de 2025. Com o GTA 6 fora de caminho, já que ele vai chegar só em maio de 2026, eu creio que as empresas agora estão mais confortáveis de anunciar as datas ou de programar os seus lançamentos de forma talvez mais organizada. Mas a questão é que o trailer de Ghost of Yotei e tudo que foi mostrado dele particularmente não me convence de nada nesse jogo. Me passa muito uma impressão que nem a própria PlayStation tá botando fé nele, sabe? Porque algumas coisas do gênero, ele foi anunciado de uma forma meio que jogada, ele sendo um AAA do Ghost of Tsushima, que é um jogo bastante considerado aí pelos jogadores de PlayStation. Não é meu jogo favorito realmente, eu acho um jogo muito bonito, com mecânicas interessantes, a mecânica de duelo é legal, mas meu tipo de jogo vai muito mais para, por exemplo, jogar um Assassin's Creed Shadows, que tem um combate um pouco mais direto, um pouco mais rápido, enquanto que o Ghost of Tsushima ele me passa uma impressão de um jogo um pouco mais travado, não na sua gameplay propriamente dito, mas no seu andamento e ritmo de história. Então, passado isso, voltemos aí para Ghost of Yotei, que ganhou esse trailer como se fosse qualquer jogo AAA do mercado. Não tivemos nada da PlayStation um pouco mais dedicado a ele, mostrando um pouco mais da sua narrativa, um pouco mais das mecânicas que vão tornar ele único ou que vão diferenciar ele de Ghost of Yotei. Não tô falando que ele tem que ser muito mais diferente. Não, mas quais são as coisas que tornam esse game único? Se a gente pega uma sequência direta, por exemplo, de um jogo, a gente pode esperar o quê? Uma progressão de história, algumas mecânicazinhas novas, mas por ser uma sequência direta, eu creio que a gente já não espere muita coisa mecânica. Aqui a gente tá falando de uma prequel. Do jeito que o jogo foi vendido até agora, o que me passa a impressão é que é simplesmente um Ghost of Tsushima com uma skin diferente. Não tem nada muito mais diferente de oferecer, sem falar que, pelo que saiu da história, a história parece uma história muito batida, que, putz, tem uma personagem, qual vai ser a motivação dela? Vingança, e o que mais? Vingança, tá bom, e o que mais? Vingança, é isso. Eu sei que é um estilo de jogo, tratando como uma temática de um jogo que se passa no Japão. É uma temática recorrente, assim como é uma temática recorrente em livros, em filmes, etc. Só que mesmo com temáticas recorrentes, existem maneiras criativas de você trabalhar isso. Então, por exemplo, quando eu vi o trailer de Ghost of Yotei e vi que a história base que vai guiar a personagem é basicamente ela indo atrás dos assassinos de sua família, cara, me veio na hora Assassin's Creed Shadows na cabeça, um exemplo extremamente recente. Então, assim, isso me cansa bastante, me desmotiva até a querer saber mais do jogo, porque é um jogo que parece como qualquer outro jogo de samurai. Se a gente tá numa época em que jogos no Japão feudal são espécimes raros, eu acho que a gente pode concordar que puta que pariu, um jogo que vai ser ambientado no Japão. Mas no jeito que a indústria tá hoje, eu acho que ela localizou essa carência que muitos jogadores queriam jogos no Japão feudal.
Aí eles vão lá e trazem isso mais realista. Só que o problema é que muitas empresas estão fazendo isso ou trazendo um pouco realista, um pouco mais fantasioso, mas ainda assim ambientando nesse universo. E isso acaba que, pra mim, me cansa. É uma temática que eu olho, eu não consigo identificar um jogo da PlayStation, um jogo que vai ter um diferencial. Eu consigo identificar como um jogo que, bacana, pode ser tão bom visualmente quanto foi Ghost of Tsushima, porém, ele vai ser um jogo com uma história que, pra mim, parece meio blé, sabe? Uma história qualquer, genérica, e que se passa num ambiente que, pra mim, se tornou tão genérico quanto essa história. É um pouco complicado, acho que os fãs do jogo devem ter algum apego, não sei o quão empolgado as pessoas estão pra Ghost of Tsushima, porque eu não tô vendo tanto barulho assim em volta do jogo, pelo que eu estou acompanhando, mas é pelo menos essa a impressão que eu fico de tudo que foi revelado, ou do pouco que foi revelado até agora de Ghost of Yotei, que, como eu já falei, pra mim tá parecendo um jogo que carrega meio que um desprezo da própria PlayStation, porque não teve nenhum State of Play para aprofundar um pouco mais em suas mecânicas, enquanto que Borderlands 4 teve, tá? Borderlands teve. Porque, cara, eu não sou fã de Borderlands, realmente eu não gosto de Borderlands, mas ele teve um State of Play pra ele, enquanto que Ghost of Yotei, que vai sair em outubro, que poderia ter mais coisas reveladas para começar sua pré-venda de uma forma, digamos que mais engajante, não teve nada. Mas bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante a nossa divulgação. Eu vou deixar os links de alguns vídeos que eu comentei, que eu já publiquei aqui no canal, na descrição, ou vocês vão encontrar pela tela mesmo. E nos comentários me fala aí o que vocês sentem sobre Ghost of Yotei, o que vocês esperam do jogo, como está o hype de vocês para isso, porque, sinceramente, eu não consigo sentir nenhuma motivação para querer jogar ele no momento. Então, queria trocar muito essa ideia com vocês, entender como vocês estão em relação a isso também. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.